Apocalipse 2, no capítulo 4, vai dizer: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Amém? Irmãos, aqui nós vemos em Apocalipse 2 uma carta à igreja de Efésio. Aqui o anjo entregando a carta, passando essa carta à igreja de Efésio. E aqui nós vemos, irmãos, a instrução para que eles viessem voltar ao primeiro amor. Aqui no comecinho, irmão, nós vemos que a igreja de Efésio, eles eram rica em obras. Eles trabalhavam arduamente na obra do Criador. Eles eram fiel na obra. E eles eram contra as práticas dos nicolaítas. Eles andavam em obediência. Eles eram fiéis ao Criador. A palavra do Criador, a doutrina, a palavra, os mandamentos do Criador. Só que tinha algo contra eles, irmãos. Eles abandonaram o primeiro amor. E quantos estão assim? Assim como Marta, irmãos. Ali quando o Messias entra na casa de Marta e Maria. Marta, ela fica ali toda apavorada e ela quer servir o mestre. Ela quer arrumar uma coisa, arrumar outra. Só que ela se esquece que o mestre está ali. Ela se esquece de parar, de respirar, sentar e ficar ali prostrada. E de ficar ali, irmão, só recebendo da fonte que estava ali na casa dela. E quantos irmãos estão assim? Na maioria das vezes, irmãos, a gente está ali ocupado com os nossos afazeres do dia a dia. Talvez com a obra, a gente quer servir, a gente quer fazer em excelência. Só que a gente acaba se esfriando do nosso primeiro amor. Quantos irmãos já não tem mais aquela paixão, aquele fogo do primeiro amor? Quantos não tem mais, irmãos, aquela chama, aquele prazer de estar ali em oração, de estar ali meditando na palavra? Quantos irmãos não tem mais nem 15 minutos para estar ali de joelhos em oração? E quando para orar, é naquela pressa pensando no que tem que fazer, nos afazeres do dia a dia. E acaba se distanciando. Só que nós vemos aqui, irmãos, que o anjo, essa carta dá uma lição, uma exortação a eles. Ela chama eles ao arrependimento, para voltar às primeiras práticas, às primeiras obras. Não a obra, irmãos, ali de serviço, de servir ao Criador, mas a obra do primeiro amor. Voltar a se apaixonar pelo nosso Criador, pelo nosso Salvador. Está ali, irmãos, porque o nosso Criador, ele deseja, irmãos, mais que nós somos servos, mais do que servo, ele deseja que a gente seja íntimo dele. Ele deseja que a gente seja filho, que a gente tenha intimidade com ele. Essa é a vontade dele para nós, que nós tiramos um tempo, irmãos, colocamos ele como prioridade na nossa vida. Que a gente venha esquecer das tribulações, dos afazeres e ficar ali se prostrar diante dele. Adorá-lo em espírito e em verdade. Dar a honra devida que ele merece. Quando a gente faz igual Marta, irmãos, nós tiramos os olhos do Messias e focamos nas coisas que a gente tem que fazer, nos afazeres, e a gente ali fica ansiosa, afobada. Nós vamos deixando o nosso Salvador de lado. E ali, automaticamente, irmãos, sem a gente perceber, aquela chama, ela vai se diminuindo. Lentamente ela vai se diminuindo. Quando você se dá conta, o seu primeiro amor já passou. E você ali acaba ficando fria espiritualmente. Muitos irmãos vai se entregando, vai se afastando, vai começando a orar pouco, vai diminuindo cada vez mais a oração, o nível de oração. Já não jejua mais, já não busca, não santifica, não lê mais a palavra, que é o nosso alimento. E acaba ficando anêmica espiritualmente, acaba ficando fria espiritualmente. E ele vai deixando, vai empurrando com a barriga. E de repente acaba entrando em apostasia, acaba entrando em morte espiritual. Mas hoje, irmãos, o Espírito Santo do nosso Pai Celestial, ele nos chama a voltar ao primeiro amor. Ele nos chama a voltar a se render aos pés dele, a buscá-lo em espírito e em verdade. Ele nos chama, irmãos, a se entregar de corpo, alma e espírito a ele. Porque é chegado o tempo, irmãos, da gente se render, da gente adorá-lo, da gente exaltá-lo, glorificar o nome dele. É tempo, irmãos, em que o Espírito Santo vai derramar sobre nós o avivamento. Ele vai derramar sobre nós o avivamento.
Mas para o avivamento acontecer na nossa vida, a gente tem que estar aberto. O nosso compartimento ele tem que estar expandido, irmãos. E como você expande esse compartimento espiritual? É se preparando, é jejuando, é matando a sua carne, é se santificando, é falando com o Pai, é orando, se entregando em oração, se prostrando, se rendendo ali na madrugada, seja qual for a hora do seu dia em que você é acostumado a orar, se entrega, rasga o seu coração, volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas, irmãos, para que assim o avivamento possa vir sobre nós e Ele possa derramar do Espírito Santo dele sobre nós, porque assim o nosso compartimento vai estar enlarguecido, expandido, para que a gente possa receber esse fogo, essa chama, esse avivamento. Amém?